E aí, turma, tudo bem? Como é que tá as coisas? Cada vez melhor? É isso aí, tem que estar melhorando cada vez mais. Hoje eu tava lá em casa, acordei bem cedo, que sempre acordo cedo para fazer meus afazeres antes de vir para academia, e me veio um pensamento, frequência mental. A gente tem que estar firme no que a gente quer, tem que manter os nossos propósitos, mas a gente tem que ver que a gente tem várias frequências mentais, a gente está conectado com pessoas com frequências mentais diferentes da gente. E às vezes os nossos desejos, por mais intensos que eles sejam, a gente oscila bastante, a gente muda bastante a cada dia. Tem gente que quer uma moto, ela mantém até aquilo ali, aquele pensamento, aí quando sai um lançamento ele já muda de novo. Então assim, você corta a sua frequência mental. Ah, eu quero estar com corpo X, eu quero estar com tantos quilos. Você malha, 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 malha. Quando tá chegando perto, você diz, ah, mas eu vou ficar muito magra. Ah, mas eu vou ficar muito gorda. Não é problema nenhum mudar a sua frequência mental. Só que assim, você nunca vai chegar no ponto que você quer. Você nunca vai estar realizando os seus desejos devido a isso. Então, uma coisa que eu observei, eu estava hoje cedo e mal levantei da cama, eu me lembrei que eu tinha uma frequência mental quando eu morava em Goiânia, porque eu vinha muito no ônibus. Eu vinha cedo pela manhã, então assim, eu pegava o ônibus das 5h30 da manhã. E eu comecei a observar que as pessoas elas estacionam nas suas frequências mentais. Tem gente que entra dentro do ônibus já morrendo de sono, tem gente que entra dentro do ônibus lendo, tem gente que entra dentro do ônibus reclamando, tem gente que entra dentro do ônibus ouvindo notícias que não vai te levar a lugar nenhum. E eu comecei a observar isso. Então, no momento que eu comecei a trabalhar nos 2 hospitais, eu tinha que estar pegando ônibus com frequência, eu comecei a observar que eu era o que tinha frequência muito das pessoas com sono que parece que não acaba mais, um sono eterno, assim, parece que onde você se escora, você dorme. E eu comecei a observar isso e eu sempre tive vontade de mudar. Eu nunca gostei de ficar igual às outras pessoas, eu nunca gostei de ter só o básico, eu sempre quis ter cada vez mais. E eu comecei a observar isso, então eu comecei a mudar minha frequência mental. Então eu era dos mais sonolentos que tinha dentro do ônibus e comecei a pegar um livro. Eu sempre gostei de ler, então eu comecei a levar um livro. Nas primeiras semanas, obviamente, eu não lia uma página, porque é muito complicado você mudar. É por isso que várias pessoas se mantêm no nível a vida toda, porque é muito difícil você tomar a decisão e mudar. E eu comecei a observar isso e comecei a levar um livro e comecei a ler dentro do ônibus. Comecei dentro do ônibus, era na hora que eu ia pro serviço e quando eu voltava. Eram os horários que eu tinha mais tempo dentro do ônibus, que eu pegava 3 ônibus para ir, 3 para voltar. Então eu comecei a observar isso. Aos poucos eu fui mudando essa frequência mental de dormir o máximo que eu podia para descansar, que para mim meu corpo hoje em dia, pelo conhecimento pouco que eu tenho, eu descanso menos e estou mais renovado, que tudo é questão de estado mental. Então eu comecei a mudar essa visão de que eu tinha que dormir muito e comecei a ler mais. E outra coisa que eu comecei a observar, quando eu mudei a minha frequência de dormir menos e ler mais para ocupar a minha mente, eu comecei a sentir que as pessoas que iam dentro do ônibus, elas reclamam bastante. Elas naturalmente falam da vida alheia, ela reclama de tudo, ela reclama de governo, ela reclama nada errado, quem quiser reclamar. Mas assim, já é uma segunda frequência mental que eu já saí de sonolência que eu estava, a frequência mental de captação. Mesmo se eu não lesse os livros e estivesse dormindo dentro do ônibus, o meu subconsciente assimilaria tudo aquilo. E eu falei, agora, já que comecei a melhorar de um nível de sonolência, para começar a ler, agora me apareceu esse outro problema que é a reclamação. Você está lendo, mas querendo ou não, você capta. Não no nível mental, mas no nível subconsciente. E eu tive que tomar uma decisão que, assim, é poucas pessoas que dão conta de fazer. Mas é fácil. Eu comecei a levar fone de ouvido e comecei a ouvir músicas que eu queria, nem que fosse músicas de ópera, uma música mais só instrumental. E comecei a me adaptar a ouvir a frequência da música dentro do fone de ouvido e comecei a ler. Lógico que naturalmente no começo é muito difícil, mas eu comecei a fazer isso para mim poder sair daquele estado vamos dizer, aquela frequência que as pessoas tinham. Então, eu conseguia não dormir muito dentro do ônibus, já consegui ler, mas eu tinha esse problema. E é muito raro a gente ficar dentro do ônibus onde não está muito cheio, é muito difícil. Então, assim, a frequência mental, ela influencia dentro de tudo. Dentro da academia que eu trabalho, que eu tomo de conta aqui, a gente tem esses níveis de frequência mentais. Tem gente que quer perder peso, tem gente que quer definir a musculatura, tem gente que fala da vida pessoal, só que assim, a gente vê que as pessoas não põem sentimento naquilo.
A gente pode captar tudo que a gente quer, mas nem sempre os pensamentos são os mais importantes para te realizar seus desejos. Você tem que ter o pensamento e tem que ter o sentimento. A nossa mente, ele é como se fosse um rádio. Ela vai captar todas as frequências que estão ao redor da gente. Tem gente que conecta com gente que gosta de ler, tem gente que conecta com gente que gosta de escrever, tem gente que gosta com gente que gosta de treinar. Então, assim, a frequência mental, ela é imensa. Então, a gente é um rádio, a gente capta a frequência mental que a gente quer e às vezes a gente não quer. Então, esses métodos que eu fiz dentro do ônibus foi para mim melhorar o meu jeito. E hoje em dia, eu bebi, na época também eu bebia, eu saía, então assim, eu não tenho nada de errado, gente, é porque a gente mantém certas frequências mentais. E hoje em dia eu não bebo, tá? Hoje em dia eu quase não saio, hoje em dia é mais o meu trabalho, então hoje em dia eu tô mais conectado com o que eu quero. Eu saio, curto meu lazer e tudo, mas eu tô mais conectado na frequência que eu quero, que é o meu trabalho. E tá assim, a frequência mental tá tão diferente que tá tendo assim altos projetos pro futuro, altos planos. Então, não é só o pensamento positivo, afirmativo. Ele é um complemento da realização do desejo. Só que você também tem que ter o sentimento, você tem que ter a garra. Você não pode estar mudando sua frequência mental. Então, não tem nada de errado em você manter uma vida X na vida Y. Só que assim, as pessoas, além dela manter uma frequência mental baixa, elas ainda querem atrapalhar quem quer mudar. Então, quando você começa a atingir vários níveis mentais e frequências mentais que não é igual às suas, vai ter certo desconforto, porque as pessoas não vão querer que você mude, as pessoas não vão querer que você saia da sua sintonia, porque ela não vai dar conta e ela vai querer atrapalhar a sua sintonia. Então fica essa dica para vocês, mude a sua frequência mental, mude a sua sintonia mental, mas sim, ó, mantenha sempre o que você quer, independente se vai sair um carro novo, lançamento, depois você pensa nisso, se vai sair uma casa, se você pode mudar para uma cidade de praia, se você pode ter uma roupa X, você tem que manter seu pensamento firme até você conseguir aquilo. Aí depois que você conseguir, você vai mudando suas frequências mentais. Tá? Então quem gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, compartilha com um amigo. E André Arena Fitness, mente e corpo em conjunto para a realização dos seus desejos e dos seus sonhos. Então, vamos para cima!